Ontem eu me concentrei em falar no encontro, aquele ambiente que Deus não te avisa que marcou, traz você, fala contigo e muda a sua vida. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Palavras de sabedoria. Talvez uma das coisas mais desafiadoras que o ser humano precisa manter, conviver com gente, certo? Deixa eu te dar algumas direções antes de entrar na palavra. Eu quero fazer uma introdução, porque se você entender os princípios bíblicos, como a Bíblia começa a nos oferecer, me parece que códigos, orientações, ferramentas, fica muito claro que todos aqueles que aplicarem isso no seu cotidiano vão tornar a sua vida muito mais suave. É essa a proposta. Na carta ao Apocalipse nós temos uma revelação preciosa: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se tem segunda morte, tem primeira. E se tem primeira e segunda, porque são duas. E se tem duas mortes também, tem duas vidas. E me parece que a palavra morte aqui traz apenas a conotação de separação, porque a primeira morte acontece quando o espírito se separa do corpo. Aí a pessoa morre. Essa é a primeira morte. O espírito que oferece esse sistema de eletricidade que faz o corpo funcionar, ele sai de você. Lembra, o homem, seu espírito estava morto. Deus soprou o espírito e aí o homem teve vida. Mas a segunda vida é a vida eterna. É aquele momento onde a alma se separa de Deus. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque da primeira a não ser o arrebatamento. Mas todo mundo tem que morrer. Tá certo? Essa é a regra do jogo. Davi falou para Salomão: vou pelo caminho de todos os homens, tema Deus e seja homem, meu filho. Então, nós vemos que a preocupação de Deus, e é isso que é importante você entender como crente, como cristão. A preocupação de Deus é que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra. Nade de braçada. Seja feliz pra caramba. E depois vá pro céu. Certo? Não tem sogra, não tem mulher, não tem nada. Não tem marido. O negócio lá é bom. Tá certo? As coisas ruins ficam tudo aqui. Mas entenda bem, é precioso você entender isso. Quando nós lemos o início da Bíblia, logo o capítulo 1, eu vou ficar só nele para fazer essa introdução. É importante você entender que as informações para você ser feliz estão ali. Primeira coisa, nós recebemos o estilo de vida quando vemos Deus criando toda a estrutura. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, nós começamos a ver que a base da criação é a fé. A fé, é aquilo que nós não conseguimos ver. É assim que funciona. Mas quando Deus começa a chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse, haja luz, faça-se isso, coloque-se dessa forma, seja desse jeito. Me parece que o modelo de vida do ser humano inevitavelmente vai precisar ser a fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se não tem nada pior do que um ser humano sem fé. Ele pode até estar com a fé no lugar errado, depois ajusta. Mas encontrar alguém sem fé é horroroso. Ainda que eu não acredito que ninguém não tenha fé. Certo? Põe o infeliz sem fé no avião e a turbina para. Não acredito em nada. Até essa turbina parar, eu acreditava em nada não. Agora eu estou na dúvida, mas por via das dúvidas, se o senhor tiver aí, faça alguma coisa. Dizem que ateu não crê em Deus e Deus também não crê em ateu, então dá 0 a 0. Esse negócio fica tudo certinho, tá certo? Mas nós vemos um princípio aqui que é fundamental: viver pela fé. Aí as coisas vão começar a ser direcionadas, e é muito legal. Porque, olha só, e disse Deus, ou no princípio cria Deus os céus e a... Olha a segunda direção. Princípio cria Deus céus e terra. O que é que vem primeiro? Céus. O mais importante é a vida eterna. Tem nada mais importante que isso. O restante tudo fica aqui, Faraó. Ninguém leva nada não. Então a coisa mais importante é o céu. Já foi lido aqui: não ajunte tesouro onde ladrão traça e ferrugem.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. O céu vem sempre primeiro. Essa é a grande verdade, é o que a Bíblia está dizendo. Tudo que está nessa terra, um dia esteve no céu, na mente de Deus. Tudo, Ele criou tudo, veio de lá para cá. Tudo que você está vendo, microfone, antes de vir para cá, estava lá. E Deus botou na cabeça do homem que inventou o microfone. Pronto. Então o céu vem sempre primeiro e depois as coisas da terra. Entendeu? Primeiro o céu, depois a terra. E agora ele começa a criar, e aí também é bem legal se você quer levar uma vida boa. Primeiro, olha só, disse Deus: haja luz. Antes de fazer qualquer coisa, ele iluminou. Qual é a mensagem bíblica? Antes de fazer qualquer coisa, traga clareza, conhecimento, informação. Você quer casar? Eu vou falar disso mais à frente. O que você traz? Informação para o casamento. Quem se casa no escuro se lasca, já está lá. A Bíblia falando, o noivo vem buscar a noiva, certo? E o que tem lá? Umas garotinhas com a lamparina. O noivo pegava a mulher de lâmpada acesa? Sim, e lâmpada apagada. Ficava na pista. Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro. Aí tem gente que se casa no escuro, ausência de informação, e depois vem falar com o pastor: o que eu fiz? Casou, mano. Hashtag chupa essa manga. É assim que funciona. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então, entenda bem, isso é muito precioso. Você vai montar um negócio, não monte um negócio nas escuras. Você vai estabelecer uma amizade, não mantenha uma amizade nas escuras. A Bíblia está dizendo: antes de fazer qualquer coisa, Deus trouxe luz, conhecimento, esclarecimento. É assim que funciona. Poxa, depois, pastor, e agora? Agora eu quero pular para quando Deus retira das águas uma porção seca. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque antes de construir qualquer coisa, Ele cria uma base, solidez para aquilo que vai ser estabelecido. Hoje as pessoas constroem suas casas, seus relacionamentos em ambientes instáveis. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, aquele que constrói sua casa sobre a areia. Qual é a diferença dos dois? Nenhuma. O vento que sopra para o indivíduo da rocha é o mesmo para o da areia. A chuva que vem para a rocha também vem para a areia. Todas as adversidades, elas vêm para os dois. A diferença está no resultado. Aquele que construiu uma base, solidez, uma estrutura para estabelecer sua fé, para estabelecer seus relacionamentos, para estabelecer seus negócios, para fundamentar suas emoções, vai enfrentar problema como todas as pessoas. Esse posicionamento não te oferece imunidade, não. Você vai ser exposto às mesmas intempéries, porém os resultados é que serão diferentes. É assim que funciona. Quando nós vamos ver Deus criar as coisas, é assim que Ele cria. Cria um astro para governar o dia, o outro para governar a noite. O que a Bíblia está falando? Você tem que aprender a governar. Cria mais herbívoro do que carnívoro. O que é isso? Sustentabilidade. São milhares de gnus, ou melhor, milhares de leões para milhões de gnus. Imagine se fosse o contrário. O leão fosse herbívoro e os gnus carnívoros. Já tinha acabado tudo. Os gnus tinham comido o leão tudo. O que Deus está criando? Sustentabilidade. Algo que é para durar, duradouro. Nós estamos na era do descartável. Hoje, gente, está tudo na Bíblia. É só você ler e entender direito. Porque tem uns irmãos, ó, doidão. O garoto falou para mim que ia fazer uma tatuagem porque Jesus tinha. Eu falei: ó, você pode até fazer, mas tira a tatuagem de Jesus. Ele disse: mas a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito Rei dos Reis. Eu falei: nossa, uma tatuagem, é. Mas ele também tinha uma espada afiada saindo da boca. Vai botar na tua? Fogo nos olhos e cabelo branco. Tu virou Highlander, irmão. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Por que eu quero mostrar isso? Porque os códigos estão todos aqui. A informação está toda aqui, é só você ler. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. A gente também às vezes não. Tem coisa que eu leio, meu Deus, não entendi nada nisso aqui. Mas no momento oportuno você pode ter certeza que o autor vai te fazer lembrar. E pior, tem gente que vai ler, aí parece que é um: Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Vou abrir aqui agora.
Conhece alguém assim? Não é assim que lê a Bíblia, meu filho. Aí está lá escrito o quê? Saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, tem alguém atrapalhando a minha leitura. Eu vou embaralhar aqui e tentar de novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí deu ruim. Nesse primeiro momento e nessa introdução, eu preciso te inspirar a entender que tem algo que muda a tua vida para sempre. E o que a igreja está tentando oferecer às pessoas: palavras de vida eterna. Impulsionar você a ter uma Bíblia, muito mais do que tê-la, lê-la. E muito mais do que ler, aplicar, colocar no seu dia a dia. Aí tu vai ser feliz pra caramba. Palavras de sabedoria.